Olá, tudo. Estamos iniciando nossas aulas aqui de comunicação no Ministério Pastoral. Quero te acolher com muita alegria. Desejo que esse seja um tempo importante na sua vida, seja um tempo de reflexão, de crescimento e que nós possamos estreitar nossos relacionamentos no decorrer da sua formação, né? Eu tenho a oportunidade de estar com você aqui no primeiro ano, né? Poder dialogar com você um pouco sobre a prática pastoral e a comunicação como uma ferramenta extremamente importante. Depois volto lá no quarto semestre para dialogar com você sobre a comunicação na área da pregação e a gente falar um pouquinho sobre homilética. Volto no quinto semestre para conversar com você sobre o laboratório, ou seja, depois que pegarmos a teoria, pegamos também a prática, o laboratório dessa comunicação através do sermão. Lá no sétimo semestre, nós nos encontramos de novo para conversar um pouco sobre o ministério pastoral em si, sobre as ações do ministério pastoral, e no oitavo, um seminário, né, temático, quando nós falamos sobre juventude e sobre velhice. Então, espero encontrar com você no decorrer da sua formação e poder compartilhar alguns temas importantes e que sirva para a sua reflexão pessoal e também seu aperfeiçoamento ministerial. Vamos orar? Graças te damos, ó Deus, pela oportunidade de estarmos juntos, de investirmos o nosso tempo estudando, de investirmos o nosso tempo refletindo, lendo, dialogando, procurando nos aperfeiçoarmos para o ministério que cremos que o Senhor nos vocacionou. Por isso, dá-nos sabedoria, dá-nos graça, dá-nos auxílio. É a oração que fazemos e nós a fazemos em nome de Jesus. O meu nome é Paulo Dias Nogueira, sou pastor na Igreja Metodista já há quase 30 anos. Servi a igreja por 24 anos como pastor de tempo integral, né? E como pastor titular na 5ª região eclesiástica. Fui pastor em Rondonópolis, em Marília, em Piracicaba, em Campinas. Hoje continuo em Campinas, porém como pastor coadjutor. E dentro da prática do ministério pastoral, pude desenvolver também o meu ministério docente. Então, a relação entre o ministério pastoral e a docência sempre caminharam juntos. Num determinado momento, mais no ministério pastoral, menos na docência, e hoje inverte um pouco, né? Dedico mais tempo na docência e sou pastor de tempo parcial, né? Mas sempre dialogando estas áreas que são de extrema importância. Nós vamos dialogar um pouquinho sobre a nossa disciplina. Então, vamos dar uma olhadinha qual, então, é a nossa disciplina, né? Sobre o que nós vamos dialogar? Sobre o que nós vamos conversar? Então, vejamos aqui o que estaremos partilhando. Nossa disciplina chama-se Comunicação no Ministério ou na Ação Pastoral. Faz parte de um módulo que trabalha linguagens e comunicação. Nós estamos aqui no curso teológico pastoral. Então, nós vamos adequar essa disciplina à linguagem e às especificidades deste curso, que é em sua inteireza de metodistas.
muitos aqui já exercendo o seu trabalho como missionário, missionária, designado, designada, alguns evangelistas, outros líderes na vida da igreja, mas que já estão empenhando muito de suas ações pastorais. Vejamos então quais são os objetivos da nossa disciplina. Introduzir elementos básicos da teoria da comunicação que devem ser aplicados à reflexão da prática pastoral, como o conceito da comunicação, o valor da linguagem, os tipos de comunicação e o processo da comunicação. Segundo objetivo, abordar o tema da comunicação sob uma perspectiva teológica a partir dos princípios da comunhão, da solidariedade e do diálogo. Terceiro, fornecer orientações aos estudantes sobre as técnicas da comunicação oral com vistas a uma comunicação eficaz, com ênfase no volume, tom, gestual e pronúncia, como precisamos aprender a falar em público. Quarto, fornecer orientações aos estudantes sobre técnicas da comunicação escrita, com vistas a uma comunicação eficaz, com ênfase nos elementos básicos que compõem um texto. Então, é importante que você saiba escrever. Então, o módulo, de forma geral, trabalha isso e orientar os estudantes, as estudantes, sobre os princípios e técnicas para uma comunicação eficaz nos momentos da celebração da comunidade. E aí a gente fala da liturgia e fala da pregação. Então, nós queremos caminhar. Nós vamos ter 2 encontros aqui pelo vídeo. Este é o primeiro, mas eles virão em sequência. Então, este primeiro vídeo nós abordaremos parte e depois no segundo vídeo daremos continuidade nestes objetivos, ajudar você na compreensão desta área do conhecimento. E por falar em área de conhecimento, vamos pensar um pouquinho aqui nesta história. Já ouviu falar na parábola dos 6 cegos sábios? Conta-se que lá na Índia existia um lugar que tinha 6 sábios e eles eram cegos. E um dia chegou o elefante naquela região e as pessoas queriam saber o que era um elefante. E então chamaram os 6 cegos para explicarem o que é um elefante. E começa então. Um primeiro vai lá, segura no rabo do elefante, mexe, toca, balança e diz: elefante é como corda. Eu estou vendo aqui, ele é mole, parece que a gente consegue mexer com ele. Isso, elefante é igual a corda. Um segundo foi lá e abraçou a pata do elefante. Abraçou, tocou e disse assim: não, elefante é como árvore, é um tronco. Olha aqui, eu estou abraçando, elefante é um tronco de árvore. Um outro encostou na barriga do elefante, bateu as mãos, viu aquela parede grande e falou: não, elefante é como um muro. E foi então apalpando, apalpando, e chegou à seguinte ideia: elefante é um muro. Outro veio, segurou na orelha do elefante, mexeu com ela, disse assim: não, vocês estão enganados. Elefante é como um abanador. Veja aqui, você pode balançar ele, ele faz vento. Elefante é um
abanador. Veio o quinto cego, tocou ali naquele marfim do elefante, tocou, viu que tinha uma ponta, passou a mão e disse: não, vocês estão enganados. Elefante é uma lança, é pontudo, é duro. Elefante é lança. E o último cego, o sexto, tocou na tromba e disse assim: olha, vocês estão enganados. O elefante é uma cobra. Olha aqui, ele é úmido, ele é grosso, ele... Não, elefante é uma cobra. E os 6 cegos falaram das suas percepções. Falaram em partes sobre o elefante, mas não conseguiram demonstrar o que era um elefante. Estavam certos em parte, mas não estavam, na realidade, reconhecendo o que verdadeiramente é um elefante. Eu trago aqui para você ter uma versão dessa história em poesia. Se você quiser utilizar lá no seu sermão, numa aula que você for dar, você pode aproveitar, né? Você vai poder dividir isso aqui. Aqui está a história, né? Que alguém colocou numa linguagem poética para dizer, ó, eles estavam certos em parte, mas não estavam falando sobre o todo. Tem uma outra figura de linguagem que eu gosto muito, é de um biblista, Carlos Masters. Carlos Masters, ele fala sobre a nossa compreensão das coisas, como que nós vimos e definimos as coisas. E ele vai dizer assim, olha, a verdade, aquilo que nós dizemos ser a verdade daquilo que cremos, depende muito do lugar onde nós estamos. E ele vai dizer assim, olha, a verdade sempre está do lado de fora da janela. E depende do lugar onde nós estamos dentro da sala, é que define o que nós enxergamos lá fora, na rua. Por exemplo, se eu estou bem próximo da janela, significa que eu consigo ter uma visão mais alargada, eu consigo ter uma visão mais ampla dessa, do que está lá fora. Se eu me afasto da janela, eu tenho uma visão mais encurtada, diminui meu campo de visão. Se eu tenho um ato de chegar para a direita, pode ser que eu enxergue a torre da cidade. Pode ser que, se eu me achegar à esquerda, olhe lá fora, eu enxergue a praça da cidade. Depende, então, de onde estão os nossos pés. Onde estão os nossos pés definem aquilo que nós enxergamos. Falar em comunicação, a gente precisa de pensar de pressupostos de conhecimento. Ou seja, de que linguagem nós estamos falando, de que jeito de comunicar, de interpretar, de entender o mundo. Será que temos clareza? Será que a gente sabe de verdade onde nós estamos? E levamos isso em conta quando vamos definir algumas coisas? As linguagens são diferentes. A linguagem científica é diferente da linguagem da poesia, não é verdade? O médico pode dizer assim: os olhos brilham como um rubi, os lábios são de mel. Ah, não pode, porque na linguagem da ciência, e principalmente da ciência médica, não há
essa liberdade poética. Ali ele precisa de definir a sua linguagem a partir da ciência. Agora, para a poesia, quantas coisas nós podemos falar? Quanta vida nós podemos dar para coisas inanimadas? Quantas substituições nós fazemos? Quantos sabores, cores, sons damos para as coisas? Tudo em nome da liberdade poética. Então a pergunta que temos que fazer é: de que pressuposto epistemológico estamos partindo? Tem umas palavras que são difíceis, né? O que é epistemologia? Então vamos primeiro definir isso. Epistemologia vem do grego e vem de episteme. Então, uma palavrinha, episteme. Mais uma outra palavrinha que nós conhecemos bastante, que é a palavrinha logia. Aí, episteme, que é conhecimento, mais logia, que é estudo, nos ajuda a entender que epistemologia é estudo do conhecimento, ou seja, é uma área da filosofia, da área do conhecimento, da área das reflexões, que se preocupa em falar sobre as várias formas de se conhecer, de se perceber, de se definir. Por isso a gente sempre pergunta: de que pressuposto epistemológico você está falando? É da ciência? E dentro da ciência é da sociologia, é da geografia, é da economia, é da política, é da religião, é a partir da teologia, é a partir do senso comum. A partir de onde você está falando? Porque se você abraçar a pata do elefante, pode ser que você esteja falando em partes. Olha, uma parte do elefante é parecida com uma árvore, mas isso não define o elefante. Ou seja, será que temos clareza de qual é o nosso lugar de fala? Qual é o lugar que nós estamos? Onde é que nós estamos para poder definir as coisas? Somos cheios de querer falar a verdade, né? Não, para mim o importante é a verdade. Não, porque a verdade diz a verdade a partir do quê? A verdade a partir da teologia, a verdade a partir da ciência, a verdade a partir do que nós estamos falando? Muita gente confunde suas experiências pessoais, o seu conhecimento comum, nós chamamos de senso comum, né? Definem isso como sendo o único e verdadeiro conhecimento. Ah, você não tem ideia, porque eu sei o que é a verdade, porque eu experimentei, porque o meu pai, porque a minha mãe, e aí somos cheios de querer definir as coisas. Então a pergunta que eu faço: você tem clareza quando está falando sobre algumas coisas? De que lugar da sala você está? Para você definir a paisagem que você está vendo lá fora? Precisamos, então, de maior clareza. Precisamos de nos dedicar para entender isso. Por isso, compreender processos de comunicação podem nos ajudar. Nós aqui nessa disciplina e todas aquelas disciplinas que eu comentei com vocês, nós estaremos falando a partir de um lugar de conhecimento, que é o conhecimento teológico. E dentro deste conhecimento teológico, vamos estar falando dentro da abordagem teológico-pastoral. A teologia pastoral tem um jeito de construir o saber. Nós temos na teologia o conhecimento a partir da Bíblia, o conhecimento a partir da história e da sistematização do conhecimento, e temos também a pastoral ou
teologia prática, que é uma outra forma de construir este conhecimento. A teologia prática, ela faz uma interface com outras áreas do conhecimento, principalmente com as ciências da sociologia. Como é importante termos clareza de que a teologia pode ser ajudada pela ciência e a ciência pode ajudar no conhecimento da teologia. Por isso, nós falamos sobre a importância desse relacionamento, né? Dessa relação, dessa construção entre jeitos diferentes de construir o saber. Na teologia, temos a área da Bíblia, da história e da sistemática e da pastoral. A pastoral dialoga com a Bíblia, dialoga com a história, dialoga com as ciências. Mas vamos ver aqui algumas definições que podem nos ajudar mais ainda na concepção dessa área da disciplina que vocês estão fazendo aqui agora, que é a área de teologia prática. O que é teologia prática? Teologia prática é um jeito de construir o saber, de construir a teologia, ao invés de olhar para a Bíblia e definir algo, olhar para a história e definir algo, nós olhamos para o presente, nós olhamos para o fenômeno, ou seja, nós investigamos a prática, investigamos aquilo que é feito, mas investigamos a partir das lentes da teologia. Ou seja, queremos analisar o que acontece. Um exemplo, a pesquisa que eu fiz no meu mestrado foi sobre o processo de envelhecimento populacional e qual a resposta que a Igreja Metodista dá no seu trabalho pastoral junto aos idosos. Ou seja, nós olhamos para um fenômeno, entendemos o fenômeno e procuramos dar respostas. E aí nós vemos o que temos feito. É bom? Tá certo? Temos feito? Ou não temos feito e precisamos de fazer? O jeito que fazemos é o correto? Podemos olhar para outros fenômenos. O fenômeno da comunicação hoje, né? Com a pandemia, nós tivemos que aprender a mexer com muitas redes sociais para a transmissão dos nossos cultos, para nossas reuniões online. E aí nós precisamos olhar para essas práticas e perguntar se essas práticas correspondem à nossa fé. Se o jeito que nós estamos fazendo, ele responde verdadeiramente à fé cristã. Então é colocar os óculos da teologia para analisar fenômenos. E aí podemos analisar o fenômeno que quisermos, da política, da guerra e de qualquer tema que nós vivenciamos. Agora, dentro da teologia prática, nós temos uma outra área, que é a teologia pastoral. Ela faz parte, ela está contida, ela é um braço da teologia prática. Mas o jeito como ela vai sendo construída e trabalhada é a partir do cuidado, do olhar pastoral. Perguntar, olha, aquilo que se faz é importante para que nós cumpramos os desafios como igreja, ou seja, teologia e igreja. A igreja tem cumprido a teologia de forma correta, a teologia tem respondido às necessidades da igreja, e aí nós colocamos em perspectiva teologia e igreja. Ação pastoral.
que é ação pastoral? Ação pastoral é o ato em si daquilo que nós fazemos como igreja. Então, a ação pastoral não é a ação de uma pessoa. Não podemos definir a ação pastoral como a ação daquele clérigo ou clériga, daquele que é ordenado ou ordenada na vida da igreja, e dizer, ó, aquilo que ele faz, que ela faz, é a ação do pastor e da pastora, logo é ação pastoral. Não. Ação pastoral tem um significado muito maior. Tem um significado de ação da igreja. É uma ação intencional, uma ação que tem objetivo claro de realizar a missão, de concretizar aquilo que é a proposta de fé, de vida, que a palavra de Deus nos ensina e que nós queremos dividir no mundo. Por isso, nós podemos fazer isso de várias formas e várias pessoas. Não é só quem é do ministério ordenado da igreja. Até porque, na igreja, nós temos pouquíssimas pessoas do ministério ordenado. E pessoas não ordenadas é um grupo muito maior. Olhe para a sua igreja local. Lá uma pessoa é ordenada. O restante são pessoas não ordenadas. Uma linguagem utilizada nos nossos cânones é a linguagem clérigos e leigos. Clérigas, leigas. Eu não gosto muito dessas palavras, mas sabe quando que nós vamos discutir isso? Lá no 7º semestre. Me aguarde, guarda aí, ó, na sua memória. Me aguarde que lá no 7º semestre nós vamos conversar de um jeito mais profundo, vamos esmiuçar essa ideia de clérigo, leigo, ministério ordenado, não ordenado. Por enquanto, só digo, eu teologicamente não gosto destas definições. Porém, respeito as palavras da nossa instituição que coloca clérigo e leigo na sua organização. Mas do ponto de vista teológico, eu trago algumas novidades. 7º semestre, a gente se encontra para conversar sobre isso. Mas agora, nós vamos avançar mais um pouquinho e eu quero contar um pouquinho de história para você. Agora a gente vai viajar um pouquinho. A gente vai falar um pouquinho sobre outras áreas de conhecimento. Por exemplo, na natureza, existem seres vivos e seres não vivos. Seres vivos e seres não vivos. Por exemplo, os seres não vivos é aqueles que nós chamamos de inanimados, ou seja, sem vida. É a pedra. Por exemplo, um objeto, uma pedra, ela não consegue se mover sozinha. Ela não consegue, a partir de si mesma, mudar ou mover-se. Ela precisa de uma ação externa. Então, quando a gente pega uma pedra e a gente joga essa pedra, foi necessário que um outro ser pegasse e a colocasse em movimento. E ela não para por si só. Ela só vai parar porque o atrito nos lugares onde ela vai pegando vai fazer com que ela diminua a velocidade e pare. Ela não tem poder em si mesma de reação, nem para fazer e nem para deixar de fazer. Já os seres vivos têm poder de reação. Por exemplo, uma planta, você pega, ela está lá murcha, você coloca água nela, o sol faz com que ela se movimente. Por exemplo, os animais, o exemplo do gato que eu uso aqui. Olha, você pode pegar um gato, aproximar ele pertinho do chão, com as 4 patas para cima,
Se você solta ele, ele tem uma agilidade, rapidinho ele conserta o seu rumo. Ele corrige o seu rumo e cai com as 4 patinhas no chão. Ou seja, é capaz de corrigir o rumo, corrigir-se daquela queda. Ele não cai como uma pedra, ele corrige o seu movimento. Há um autor, e eu quero chamar a atenção aqui, é um biólogo, ele vai dizer assim, ó, a vida de um organismo consiste em constantes correções de rumo. O organismo, ele vai se corrigindo. E aí a gente precisa de pensar bem, né? Os nossos organismos, eles vão se corrigindo, vão se rearranjando, vão se adaptando, vão mudando. Olha essa outra afirmação aqui. Esse aqui é um físico. Ele vai dizer assim, ó, as criaturas vivas têm uma vida própria. É como se tivessem uma faísca que lá do seu interior lhe desse autonomia. E essa faísca faz com que alguma coisa seja corrigida. E ele vai dizer assim, até as bactérias, de forma restrita, conseguem fazer essas mutações. Então, o segredo da vida, segundo ele, provém das propriedades de informação. Um organismo vivo é um organismo que tem um complexo de sistema de processamentos de informações. O que significa isso? Vamos pensar aqui. Às vezes, você faz um corte. O seu cérebro comunica, algumas células vão e tentam fazer ali o que é a cicatrização. Há um processo, então, de cicatrização para que aquele machucado, aquele corte venha a ser sarado. Alergia. O que é a alergia? Né? A alergia é quando muitas vezes o nosso sistema, não sei você, mas eu de vez em quando fico alérgico e aí eu espirro muito. Agora mesmo estou sentindo um pouquinho meu nariz fechar. É o sistema, né, que da alergia que vai acontecendo. Então, alguma coisa vem e demonstra para minha mente que algum corpo estranho, alguma coisa errada aconteceu, uma poeira, alguma coisa assim. Só que a resposta que o meu corpo dá, às vezes é exagerado, né? É exagerado. Era só colocar para fora, às vezes um pelinho, uma coisinha que está ali, ó, mas aí aquilo dá uma coceira e começa a espirrar e faz, começa a escorrer o nariz. Ou seja, o próprio organismo, quantas coisas acontecem dentro de nós que são involuntárias. Eu não preciso de pensar para que meu coração venha a bater. Eu não preciso de mandar o sangue correr nas minhas veias. São questões que são involuntárias. Eu não preciso de ficar pensando, inspira, expira. O próprio organismo tem sua inteligência. Parece, então o organismo ele se comunica. Os seres vivos têm esse poder, desde a comunicação menos complexa até informações e comunicações das mais complexas, dentro do próprio corpo, né, do ser vivo. Agora, é muito interessante nós entendermos que somente o ser humano consegue pensar em algo que é diferente de outros. Que é o quê? Ele não só tem essas comunicações, ele não só se refaz a cada momento, porque todos os seres vivos
tem o poder dessa autopoiese que eu coloquei aqui nesse slide para vocês. A autopoiese vamos colocar um neologismo, né? É uma autoprodução, um autofazimento. A gente vai se fazendo, a gente vai se construindo. Todos os seres vivos fazem isso, desde a ameba, desde lá do micróbio, qualquer um. Os mais complexos e menos complexos. O corpo humano é cheio de complexidade. Agora, o ser humano, para nós, não basta apenas esse adaptar-se, essa mudança, o próprio corpo vir mudando. Sabe por quê? Porque nós, seres humanos, nós precisamos de algo mais. Precisamos de sentir que algo que está acontecendo vale a pena acontecer. Por isso que a gente sempre procura felicidade, não é isso? Para nós não basta apenas existir. A gente procura o sentido dessa existência, o sentido da vida. Ó céus, ó vida, de onde eu vim, para onde eu vou. Então, para nós não somos como uma planta, ou não somos como o gatinho, o cachorrinho, o cavalo, a vaca. Garanto para você, se você tem um animalzinho na sua casa, ele não está preocupado com o aumento do combustível. Não está preocupado com o preço do botijão de gás. Não está preocupado com as contas do mês. Ele simplesmente vive. Ou seja, essa pergunta, essa preocupação, aquilo que eu vivo vale a pena ser vivido, o que que eu desejo, como que eu quero, é coisa de ser humano. Olha, eu vou entrar num tema agora, a minha formação também é na área de história, né? Então, eu fiz uma faculdade de história para me tornar professor de história também. Eu vou trazer alguns dados de uma área que às vezes nós temos dificuldades de colocar em diálogo com a teologia. Mas a gente precisa de um certo esforço para entender. Porque às vezes queremos explicar algumas coisas da nossa fé, né? Que cremos num Deus que cria, e esquecemos que há algumas coisas que nós precisamos de colocar em diálogo. E que apesar das linguagens serem diferentes, é necessário que a gente aprenda a dialogar. Mas vamos lá. Na área das ciências, a gente fala muito, e aí nós temos um best-seller que foi muito apresentado aí, né, que é Sapiens, uma breve história da humanidade, que faz um resuminho dessa idade, né? Que a gente fala muito assim da história, mas e a pré-história? Será que a gente consegue entender a pré-história ou momentos que a gente ainda não dominava muito bem a escrita, não dominava a comunicação? Por exemplo, os cientistas vão dizer que há 70 mil anos atrás surge esse Homo sapiens, ou esse jeito de ser como o nosso, que vai tentando criar cultura, que vai começando a se comunicar e comunicar de uma forma mais elaborada e vai tentando dar significados para as coisas. Não sei como isso aconteceu. A narrativa bíblica, ela é bem curta, né? Quando ela vai falar do surgimento da nossa criação, do nosso ser no mundo. Então eu diria para você, podemos simplesmente negar que o mundo tem mais tempo do que esses 7 mil anos que alguns tentam dizer que nós vivemos, né? 6 mil e poucos anos, porque nós temos documentos muito mais antigos que isso. Ou podemos dialogar, entender que cremos num Deus que criou,
mas que nós passamos por um processo e esse processo vem mudando o nosso jeito de ser e de pensar. Segundo Harari, nós tivemos 3 grandes revoluções na história ou na pré-história e história. Primeira revolução, ele vai dizer, olha, foi a revolução cognitiva, foi o que nos separou do restante dos outros seres, quando a gente conseguiu compreender algumas coisas. Depois ele fala da revolução agrícola, quando nós conseguimos, como Homo sapiens, como seres humanos, conseguimos dominar a agricultura. E depois ele fala sobre a revolução da ciência, né? E aí nós estamos já no século XVI. Ele vai dizer, ó, nós passamos por processos diferentes e nós precisamos de compreender que existem esses processos. Harari também ele vai afirmar o seguinte: essa capacidade que nós, diferentemente de outros animais, temos de criar a ficção, de mudar os outros animais, os outros seres vivos, só conseguem compreender a partir da concretude. Um cachorro só vê carne, ele só vê a ração, a vaca só vê o pasto. Eu e você podemos refletir sobre a carne, sobre o pasto, sobre a ração. E podemos dar significados. E podemos criar lendas, criar mitos, nossas linguagens. Né? O próprio Senhor Jesus, ele cria muita história, né? Através de parábolas, para que as pessoas pudessem compreender melhor aquilo que ele queria ensinar, que era complexo do ponto de vista do saber teológico. Jesus facilitava contando uma parábola, ou seja, Jesus fazia uma comparação. E aí ele vem com comparações simples. O reino de Deus é como um grão de mostarda, algo que eles conheciam. Diz assim, ele é tão pequenininho, a gente quase não enxerga, mas ele vai crescer. E quando ele cresce, ele é capaz de abrigar debaixo dele as aves dos céus e os animais. Ou seja, para aqueles que estavam olhando para o movimento de Jesus, achando que nós somos tão pequenininhos, não temos valor nenhum. Essa pregação do reino de Deus aí é tão insignificante. A resposta é calma, é pequenininho, mas isso vai crescer. Jesus vai apresentando, olha, quem ouve essas palavras e as pratica é igual um pedreiro que constrói a casa em cima da pedra, da rocha. A estrutura está em cima de um alicerce, do bom alicerce. Mas aquele que ouve e não leva isso a sério, é a mesma coisa de construir uma casa, e até pode ser uma bela casa, mas não tem fundamento. Quando vier a chuva, a tempestade, o vento, isso tudo vai desmoronar. Ou seja, é facilitar, é a capacidade de criar, a capacidade de substituir, de trabalhar de forma ficcional. Aquilo que não é real, você constrói uma história para que isso possa ser melhor compreendido, né? Toda a cooperação humana, em grande escala, seja do Estado moderno, uma igreja medieval, uma cidade antiga, uma tribo arcaica, se baseia em mitos e só existem na imaginação coletiva das pessoas. Ou seja, o jeito de construir o saber lá no passado era a partir desses mitos.
não se tinha toda essa evolução científica. E até há poucos anos, muito do que nós sabemos hoje, as pessoas não tinham acesso a esse jeito de conhecer as coisas. Às vezes somos duros com as pessoas do passado. Como que elas não compreendiam? Mas eu e você temos ferramentas para compreensões maiores. Quer ver uma questão? Às vezes nós estamos lendo o Novo Testamento e vemos lá que algum autor fez uma citação errada do profeta do Antigo Testamento, né? Conforme Isaías, aí você vai descobrir que não foi Isaías, foi Jeremias. Assim como disse, mas não é isso. Eu e você temos acesso hoje a livros físicos, né? Em átomo, e temos acesso a muitos livros virtuais, a e-books, né? Então já não são átomos, não está ali enquanto coisa, é virtual, é bits, né? Então nós temos acesso, nós podemos googar, nós podemos pesquisar. Lá no passado, nós utilizávamos, né, a Barça. Ó, vai lá na enciclopédia. Agora, naquele tempo, ninguém tinha livro em mãos. Eles guardavam na memória quando iam ao templo ouvir a leitura da palavra. Não é como eu e você hoje que vamos à igreja e temos nossa própria Bíblia, seja ela em átomo ou em bits, né? Ou o livro, ou no nosso celular, ou no tablet. Não, as pessoas ouviam e guardavam. Por isso eu queria que o autor bíblico tivesse a mesma competência e a mesma fidelidade em suas citações, como hoje é o rigor de um conhecimento científico, de um trabalho que segue as regras científicas, exigir muito. Então a gente precisa de entender o jeito de construir o saber, o jeito de dialogar, o jeito de se comunicar, já foi muito diferente. Já foi muito mais precário do que aquilo que nós imaginamos ser o precário. A revolução cognitiva, ou seja, esse jeito de pensar que aconteceu, foi uma virada no ponto. Daí é que faz com que os seres humanos se tornassem independentes das suas limitações biológicas. Nós começamos a descobrir que poderíamos acender uma fogueira, que poderíamos nos comunicar, que se batêssemos um tambor, poderíamos mandar um sinal para uma outra tribo, que o sinal de fumaça significava alguma coisa, para que alguém de longe pudesse nos ver, pudesse ver através da fumaça nos céus. Tudo isso foram construções a partir de nós, seres humanos. As formiguinhas, elas conseguem se comunicar de forma limitada, porque elas não têm essa capacidade de reflexão. Então, elas não conseguem criar aquilo que nós conseguimos criar, que é esse saber a partir dessa coletividade dos mitos, né? E construir um símbolo que todos nós valorizemos. A comunicação social, então, ela passa por o quê? Por uma grande revolução. Porque o jeito que a gente se comunicava, e aí eu vou trabalhar com vocês aqui, a gente foi mudando no decorrer dos tempos. O nosso jeito de interagir entre nós, seres humanos, foi mudando com o tempo. Se antes, lá na época, né, em que éramos pessoas bem mais simples, né, quem sabe a gente tem a dificuldade de entender o homem das cavernas, né? Onde já se viu, Deus já me fez e me colocou para habitar no Éden. Mas se a gente começa a estudar de forma mais profunda, a gente descobre que nós tivemos que aprender a lidar
em alguns momentos da história em que nós não estávamos fixados num lugar e nem tínhamos essa competência da agricultura. Então, a gente vivia caminhando, né, pelos lugares, explorando a vegetação que tinha por ali, explorando os animais que podíamos caçar. Então, tudo isso era uma forma de sobrevivência. Agora, hoje não. Hoje nós fazemos uso da internet. Hoje falamos sobre comunicações das mais diversificadas possíveis. E o nosso papel vai ser aqui falar um pouquinho sobre esse aspecto da comunicação. Vamos pensar então. Durante a pré-história, e depois nós entramos na história, nós não tínhamos uma capacidade de comunicação tão facilitada. Então, nós passamos por alguns momentos da história bem diferentes. Por exemplo, nós olhamos para a história, quando estudamos ela, né, e lá na pré-história, a gente vê que as pessoas tentaram deixar algumas formas de conhecimento para nós a partir de algumas mensagens de memória, que nós chamamos de mnemônica. Foi uma fase mnemônica, deixar alguns objetos, né, algumas coisas, sejam naturais ou artificiais, que nos faz compreender um pouquinho como que eles viviam no passado. Depois fomos para uma fase chamada pictórica, que é o quê? O momento das pinturas, né? As chamadas pinturas rupestres. O que é isso? É aquele povo lá que deixou algumas marcas, alguns desenhos, eles ainda não dominavam nenhuma forma de alfabeto, não tinham nenhuma linguagem que fosse uma linguagem compreensiva do ponto de vista oral, mas eles deixaram marcas a partir daquilo que eles desenhavam. Depois tivemos a fase ideográfica, ou seja, você começa a somar as questões pictóricas, ou seja, de pinturas, e objetos. E aí há ações e ideais, né? E ideias, né, se formando. Então, a gente precisa de compreender que essa construção do jeito de comunicar foi mudando e mudando em muito. Só depois nós chegamos nessa fase fonética. Nós estamos falando de 3.000 anos antes de Cristo. Provavelmente que a gente dominou esse jeito de falar e de escrever, né? É a invenção do alfabeto. Então, quando a gente começa a pegar estudos bem antigos, a gente vai descobrindo algumas coisas. Um outro aspecto é que, se estamos falando de 50 séculos para definir esse domínio dessa linguagem a partir do alfabeto, nós então estamos falando de um tempo em que as pessoas tinham que trabalhar com outras formas de comunicação, fumaças, fogo, tambores. E aí eles deixaram o quê? Eles deixaram para nós muitas marcas do tempo em que se usava algumas tábuas de argila, pedras, bronze, cobre. A Bíblia fala disso, né? Dos 10 mandamentos nas pedras, né? Então, quer dizer, a gente precisa de entender que essa facilidade que nós temos hoje do papel e da caneta, ou do computador, é algo que não se tinha muitos anos atrás. O papiro, o que é o papiro? Né? Pegava a cana, amassava ela e transformava aquilo num material que era possível ali grafar algumas coisas. Você tem os pergaminhos. Pergaminho vem o quê? Do animal, do couro do animal. A invenção do papel já na China, né? Nós estamos falando do
é, início do segundo século depois de Cristo, essa ideia de um tipo de material. Agora, veja que isso daí foi evoluindo. O jeito de comunicar oral, o jeito de comunicar escrito, o jeito de comunicar a partir de pinturas, objetos, arte, artesanato, foi mudando no decorrer dos tempos. Essa ideia da informação noticiosa, é isso que a gente tem hoje, né? Você abre seu computador ou o seu celular, e aí lá tem na sua timeline várias mensagens. A gente já tem esse jeito de pensar a comunicação em 2.400 anos antes de Cristo. Os egípcios já tinham uma espécie de um correio. Agora, que tipo que era esse correio? Não era como o nosso hoje, né? Falou assim, vou mandar a minha carta, né, para que ela chegue lá, ou esse correio eletrônico que nós estamos acostumados, ou o WhatsApp que estamos acostumados. Não, era um jeito muito diferente de pensar a comunicação. Você tem aqui na América, né, pré-colombiana, né, os aborígenes, eles tinham também um sistema de correios. Os gregos já noticiavam algumas coisas nas plaquinhas, nas pedras, mostrando os lugares. A origem do cartaz vem daí. Você tinha também os chamados pregoeiros, anunciadores de comerciais, ou seja, as pessoas que iam no público falar sobre isso. Você tem o teatro grego, que era uma forma de marcar a memória, né? Os líricos. Quando você pega lá a Ilíada, né? Quando você vai pensar um pouquinho sobre aqueles primeiros textos, eram narrativas, contando histórias que eram cantadas, eram reinventadas, remontadas. Essa era a tentativa de passar conhecimento para frente. Na Idade Média, quando o cristianismo assume, né, à frente de todas as coisas, você tem todos os autos sacramentais, né, o jeito de construir a história e a doutrina a partir da fé. Há uma valorização daquilo que nós chamamos da imagem. E quantas pessoas têm preconceito com as imagens? Gente, era um recurso pedagógico. Se hoje nós temos outros recursos, eu cresci na igreja, quando criança, ouvi muitas historinhas a partir dos flanelógrafos. O flanelógrafo era um recurso didático para a gente conhecer as historinhas. Lembro das historinhas de Paulo, de Abraão, Isaac, Jacó, Adão, Eva. Quantas histórias, né? As histórias de Jesus, tudo no flanelógrafo. Nós tínhamos também a seção cineminha, nós tínhamos os slides que eram projetados, o projetor de slides, e aí contava as historinhas. Lá no começo, essas representações, sejam de pinturas, seja de esculturas, a própria arquitetura, né, tinha um jeito de comunicar algo. Olha, não foi só na Idade Média, lá no passado também. Olha para a construção do templo em Israel, olha para a construção do tabernáculo. Essas coisas tinham representatividade, comunicavam algo. A roupa do sacerdote, tudo isso é uma forma de comunicar. No século XV nasce o quê? A imprensa. E aí, o primeiro livro a ser impresso é a Bíblia. Então você já tem um jeito diferente. E aí vem o quê? Vem o surgimento de várias coisas que eu fiz um resumo aqui para vocês. Litografia, fotografia, código Morse, telefone, cinema, película sonorizada. Gente, eu estava pensando, né? O cinema mudo, ele era mudo da fala, mas tinha música, então ele era sonorizado.
as musiquinhas dos filmes, né? Os sons que se fazia, mas não tinha reprodução da fala. Depois vem essa possibilidade. Você tem o rádio, depois vem as ondas curtas, você tem a televisão, você tem o surgimento da frequência modulada. Quantas coisas! Quem aqui se lembra de utilizar fita cassete, fita de videocassete, depois satélites, a gente assistia. Quantas coisas foram surgindo? Hoje, nós recebemos e assistimos filmes através da internet. Hoje se fala em metaverso. Olha quanta coisa foi sendo modificada. Muitas coisas foram modificadas. E o que é que a gente precisa de entender? Que é um processo de mudança na comunicação, desde quando começamos por aqui. Do mesmo jeito que a gente foi aprendendo enquanto ser, pessoa, nós aprendemos como comunidade. Se na nossa vida nós aprendemos desde o gugu dadá até chegar a reflexões das mais diversas e das mais complexas, também enquanto humanidade nós fomos modificando as nossas construções, o nosso jeito de ser. Eu apresento aqui então um material para vocês, para facilitar aí, né? Nós falamos lá de 3.500 anos antes de Cristo. A gente já tem algumas tábuas de argilas com algumas escritas. Depois a gente vai descobrindo outras formas de comunicação, seja ela no papel, seja ela iconográfica, e muitas coisas foram mudando. Mas pense aqui, ó, só nos últimos tempos, vamos colocar aí os últimos 200 anos, telégrafo, telefone, máquina de escrever. Quando eu estudei aqui na faculdade de teologia, só uma aluna e um aluno da minha turma tinha computador, usava aqueles disquetes grandão, fininho, né? Não era colorido, não tinha imagem, era só aquelas letras, né? E todo mundo tinha, era uma máquina de escrever. Eu tenho a minha até hoje, uma Remington 20. O que significa? Que, na época, a gente tinha que escrever todos os nossos trabalhos e cada disciplina exigia de nós, no fim do semestre, um trabalho monográfico, um trabalho pequeno, monográfico. E, gente, a coisa mais difícil foi ter que lidar com uma máquina que não tinha a tecla delete. Oh, meu Deus! Computador, você erra, você aperta o delete, apaga, reescreve. Mas na máquina de escrever, se você errava, e dependendo da quantidade de erro, não dava nem para passar errorex, a gente tinha que datilografar tudo de novo. Se antigamente a gente tinha que aprender a escrever na máquina A, S, D, F, G, C cedilha, L, K, J, H, hoje as pessoas escrevem com o dedão nos seus celulares, né? Tem gente que usa os dois dedões, mas tem gente que com um dedão só já escreve rapidamente essa mensagem. Nós tivemos também a invenção do filme, a invenção do disco de vinil, ouvir o disco de vinil. Quantas coisas foram acontecendo? A lâmpada, a televisão. Gente, muita coisa foi sendo inventada. O telefone, depois o telefone sem fio, depois o celular. Quanta coisa aconteceu. Hoje, nós falamos numa tecnologia que é uma tecnologia totalmente diferente. Nós falamos em realidade virtual. Quando falamos em metaverso, fala-se em dois ambientes. O mundo é um só. Não existe um mundo
o mundo real e o virtual. O mundo é um só, mas nós temos realidades diferentes, né? Nós temos uma realidade física e uma realidade virtual. Fala-se da possibilidade de a gente tentar interagir neste mundo virtual com aspectos muito parecidos desse mundo físico. Quanta coisa foi mudando nesses aspectos da comunicação. Lá atrás, o jeito de comunicar era um. Lá atrás, o jeito de escrever as histórias era um. Imagina a capacidade de síntese que os escritores bíblicos tinham. Escrever coisas complexas em poucas palavras. É uma capacidade de síntese fenomenal. Falar da criação do mundo num relato curtinho. Falar das histórias de homens importantes para o povo de Deus em poucas laudas. Nós vivemos um tempo diferente. Hoje, sobre quase nada, se escreve muitas coisas. Temos um excesso de informações. Todo mundo quer escrever alguma coisa. Todo mundo tem possibilidades de escrever algo ou de comunicar algo. Se tem dificuldade para escrever, grava. Se não quer gravar oralmente, grava através de uma foto. Quantas coisas nós conseguimos fazer? Então vamos pensar no seguinte: desde que nós nascemos, nós começamos a nos comunicar. Desde quando nós nascemos. Então vamos, como humanidade, nós passamos por todo um processo de aperfeiçoamento nessa área comunicacional e na nossa vida pessoal também. Não é assim? Quando nós nascemos, e aí a gente tem vários autores que podem nos ajudar. Nós podemos pegar lá o Freud, o pessoal da psicanálise, que fala da relação da criança com o seio da mãe, e o choro, e quantas possibilidades para falar isso. Mas de uma forma muito simples e sem muito saber científico, toda mãe, todo pai sabe como os seus filhos recém-nascidos comunicam. E aí, dependendo do choro, a gente deduz, não, tá com fome. Ah, tá com dorzinha. Acabou de mamar, continua chorando. Ou mamou faz pouco tempo, continua chorando. Será que é dorzinha de ouvido? Será que é dorzinha de barriga? Será que fez xixi, fez cocô, tá sujo, precisa de ser higienizado? Mas desde pequenininho nós vamos aprendendo a nos comunicar. As comunicações mais simples, né? A criança vai aprendendo a dominar também essa linguagem. Às vezes ela não sabe a linguagem oral direitinho, mas ela já aprendeu a fazer manha e descobriu que consegue convencer os pais, às vezes, no cansaço. Se eu bater o pé e chorar, eles vão fazer o que eu quero. Né? Então, existem várias formas e várias fórmulas, né, de se comunicar. Agora, numa sociedade que é uma sociedade como a nossa, uma sociedade mais complexa, se antigamente já era importante, com toda a nossa complexidade, com tanto de gente que vivemos, nessa aldeia global que nós vivemos, o ato de comunicar é uma ação essencial à vida. Se a pessoa não se comunica, se ela não consegue se comunicar, ela tem dificuldade para sobreviver. Então, vamos definir o seguinte: por natureza, eu e você somos seres que comunicam, né? Somos, por natureza, comunicadores
e comunicadoras. E aí a gente descobre que comunicamos até quando estamos em silêncio. Não é verdade? Você já conheceu pessoas que parece que falam mais alto quando silenciam? E quando estão falando, ninguém dá bola para ela. Mas quando ela se fecha, aí todo mundo, o que aconteceu? Fala para mim. Por que você está quieto? Por que você não está falando? O silêncio é uma forma de comunicar. Até na música, né? A beleza do silêncio na música, a beleza do silêncio numa fala. Quem não sabe pausar, falar, em determinados momentos, ficar quieto, acaba não conseguindo comunicar bem. Então, o silêncio também é uma forma de comunicação. E comunicação é interagir com os outros por meio de mensagens, é interagir com as pessoas através de linguagem, e linguagens das mais diversas. Essas linguagens diversas podem ser verbais ou não verbais. A gente precisa de entender isso. Existe muito de linguagem oral, verbalizada, do som, da palavra falada, mas existe muito do não verbal. E tem hora que o não verbal fala mais alto do que o oral. O som da nossa fala é mais baixo em volume do que muitas vezes outras coisas que podemos comunicar. E é possível a gente comunicar através da fala, através da leitura, o ouvir, o ver, o sentir. Todos os nossos sentidos podem ser usados para comunicar. Nós falamos muito a partir das pessoas que têm todos esses sentidos à disposição. Mas uma pessoa que seja surda, ela necessita de uma outra forma de comunicação que não a oral. É a comunicação gestual. Por isso, Libras, linguagem, né, brasileira de sinais, ela significa isso, essa capacidade de comunicar a partir dos gestos. E por mais que a pessoa saiba ler o lábio, ela está lendo o gesto da minha boca e não está ouvindo o som que eu falo. Então, eu posso dizer para aquela pessoa sem soltar o som, porque ela está lendo os meus lábios. Ou uma pessoa que seja cega, ela vai receber a sua leitura não a partir de algo que foi escrito por uma caneta esferográfica ou impresso por tinta, mas ela precisa de ler em braille, ou seja, o seu toque é que lhe faz entender as letras ali utilizadas. Então, nós precisamos entender que a linguagem, que a comunicação, que o jeito que nós nos interagimos podem ser dos mais diversos que você imaginar. Pode ser através dessa linguagem oral ou verbal, ou um desenho, ou uma pintura, ou um gesto, ou um olhar, um sorriso, uma roupa. Comunique. Gente, como precisamos entender como a comunicação é variada. E para nós que estamos falando da ação pastoral no sentido amplo, que pode ser daqueles e daquelas que são ordenados, ordenadas para o trabalho da igreja, como para toda a igreja.
Nós temos linguagens diferentes. A linguagem da arte, a linguagem lá dos paramentos do nosso templo, das cores, das peças que nós utilizamos ali, o púlpito, a mesa, o órgão, a forma como nós cuidamos da ornamentação, a forma como a construção do nosso templo, as cores. Pensem que tudo isso comunica. E nós precisamos, então, de aproveitar esses vários recursos comunicacionais. Existem também comunicações através da música, através do teatro, através do boletim da igreja, através do site, através das redes sociais. Quantas formas de comunicar, quantos canais podem ser utilizados? E aí o que nós precisamos de levar em consideração é que nessa linguagem verbal, nós temos uma linguagem que pode ser oral ou escrita. É palavra, é verbo, né? Nós, então, construímos. E até o jeito, então, de nós falarmos, o nosso vocabulário, o jeito de escrevermos. Isso tudo vai definir. Agora, nós temos também a linguagem não verbal. Quantos símbolos, quantas expressões corporais, faciais, nossos olhares, nossos gestos. Tudo isso comunica, a roupa comunica, o jeito que eu falo comunica. Não é verdade que, às vezes, a entonação que eu dou está comunicando, e às vezes comunicando de forma diferente. Eu posso dizer, depois de uma briga assim, eu te amo. Tá bom, te amo também. Quer dizer, a expressão ali está deixando claro que não, o conteúdo da fala oral não corresponde a essa atitude não verbal. E aí, tudo bem? Ah, tô. Tá. Uhum. Tá nada bem. No verbal tá dizendo algo, mas no gestual, no rosto. Então a gente precisa de aprender a, a complexidade da comunicação. Como isso é importante. Nós estamos utilizando cada vez mais a nossa capacidade de comunicação escrita, seja ela verbal, né? Seja ela escrita ou oral, e a não verbal. Agora, estamos participando de muitas lives e vários tipos de debates, né? Isso nesse tempo que nós vivemos aí os últimos 2 anos, em que tivemos que desenvolver essa habilidade de falar neste ambiente virtual, de tentar usar as várias redes, e aí nós viramos craques em YouTube, em Facebook, em Instagram, em WhatsApp. Quantas plataformas nós utilizamos na tentativa de avançar nesses aspectos aí da, da comunicação, mas para aproveitar o que? Esse mundo online, já que nós não podíamos estar fisicamente no mesmo espaço, nós aproveitamos o ambiente virtual para nos encontrar. Então, na escrita, a comunicação se dá ainda de forma mais diversificada. Ou seja, a gente escreve lá nas redes sociais, nos aplicativos, nos e-mails. Quanta gente escreve? Existem pessoas, esses dias eu escutei uma expressão que eu não conhecia, que a pessoa disse assim: esses valentes do teclado.
Aí eu entendi pelo contexto depois. Ou seja, os valentões, as valentonas do teclado, que critica todo mundo, que fala mal, sabe? Que, olha, tem uma facilidade para julgar e malhar as pessoas, sabe? São valentes do teclado como se fossem poderosos, hiper, super, mega, master, blaster poderosos, mas são valentes ali no teclado, na vida, na construção, nas mudanças, são bananas, mas ali no teclado critica todo mundo. Hoje as pessoas se sentem à vontade para criticar as postagens dos outros. A pessoa faz uma postagem, ela quer comunicar algo. Você pode discordar, né? Agora as pessoas não querem apenas discordar, são mal educadas, defendem teses e brigam. Quantas famílias deixaram de se conversar por questões políticas, por discordarem de questões político-partidárias, por defender teses? Nós precisamos de uma comunicação que seja uma comunicação que valha a pena. A pergunta que a gente precisa de fazer é: todos estes instrumentos que nos permitem comunicar, tudo isso que nós fazemos para comunicar, será que isso garante o bem, garante entre os seres humanos uma melhor convivência, um diálogo, compreensão, comunhão, participação? Os meios técnicos, por si mesmos, por mais sofisticados que sejam, não conseguem, por si só, produzir essa boa comunicação, essa comunicação do diálogo, essa comunicação a partir do respeito. Não conseguem construir um mundo melhor. O que nós temos que entender é que estes espaços, essas tecnologias, estes instrumentos, o nosso conhecimento, tudo que desenvolvemos até aqui são meios. A gente precisa de entender como, compreendendo melhor estes meios de comunicação, nós transformamos a comunicação em algo que seja bom, uma comunicação dialogada e dialogável, comunicação que pode ir além dos meios. Por isso, mais do que utilizar meios sofisticados para comunicar, a pergunta é: quais pressupostos éticos, teológicos que precisamos nós viver e comunicar no mundo? Nós vamos parar por aqui essa primeira aula. Eu volto num segundo vídeo para trabalhar com vocês alguns aspectos importantes desse jeito de comunicar e, muito mais que isso, valores que possam nos ajudar a comunicar melhor. Você já tem tarefas lá na leitura ativa para fazer, e a leitura ativa é uma só para as duas aulas, para os dois vídeos que nós produzimos para essa disciplina. Eu desejo que essa aula esteja te ajudando e que você entenda a importância de refletir. Estamos na área da teologia prática. Lembra? Teologia prática é olhar para o fenômeno através dos óculos da teologia. E a teologia pastoral é parte disso, que pergunta se aquilo que a teologia ensina, aquilo que a fé ensina, está sendo aplicado na igreja, ou se aquilo que a igreja faz tem sido a partir dos valores da Bíblia Sagrada.
que tal continuarmos investindo nos nossos conhecimentos teológicos? Desejo muito que esta aula possa te levar a pensar um pouquinho mais e entender o lugar onde você está limita o que você enxerga. Tome cuidado para não querer falar além daquilo que você consegue enxergar e entender. Eu estou falando a partir da teologia prática. Defino, então, os meus olhares a partir daqui. Boas leituras e uma boa semana. Que Deus te abençoe. Abraços.